14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Por isso, novembro é azul pelo diabetes. Diabetes é uma doença tão popular quanto incompreendida. Você sabe quais são os tipos de diabetes? Qual a diferença entre eles? Diabetes é um conjunto de doenças caracterizadas por uma elevação dos níveis de glicose no sangue. O que causa esse distúrbio é a dificuldade do organismo em processar o açúcar. Então, quais são os tipos de diabetes? Em alguns casos, essa deficiência acontece por uma agressão do sistema imunológico contra o próprio pâncreas, por um erro de programação do sistema. Isso faz com que o pâncreas entre em falência. É o que a gente chama normalmente de diabetes do tipo 1, em que perde-se praticamente toda a capacidade de produzir insulina, de forma que a pessoa é obrigada a aplicar insulina em substituição ao pâncreas. Normalmente isso se desenvolve na infância e na adolescência, e em alguns casos até a idade adulta, por volta dos 30 ou 35 anos. Nesses casos, os hábitos de vida não têm nenhuma relação com esse problema. Então isso acontece independente de obesidade, de sedentarismo ou da própria alimentação. Agora, a maioria dos casos é o diabetes do tipo 2, que se desenvolve geralmente na idade adulta e acontece por uma série de defeitos do pâncreas de herança genética dentro de um ambiente desfavorável no organismo, causado pelo sedentarismo, pelo excesso de peso, acúmulo de gordura nos órgãos, principalmente no fígado, de forma que a insulina que é produzida é insuficiente para vencer uma resistência do organismo causada por esses hábitos de vida, principalmente a obesidade, que faz com que a insulina não funcione direito. Algo que nós chamamos de resistência à insulina. Isso significa que mesmo que a insulina seja produzida em grande quantidade, ela não tem um bom funcionamento. Ou seja, ela não faz o controle do nível de açúcar como deveria. Nesse caso, se o pâncreas não for um pâncreas muito competente, ele não consegue vencer essa necessidade aumentada de insulina. Então, no diabetes do tipo 2, normalmente há até um excesso de insulina no início, que é uma tentativa do organismo vencer essa resistência, mas, infelizmente, o pâncreas não dá conta de vencer, de forma que os níveis de açúcar vão se acumulando no sangue. Além do diabetes do tipo 1 e do tipo 2, outro tipo é o diabetes gestacional, que se desenvolve geralmente no primeiro trimestre da gravidez por uma série de alterações hormonais que ocorrem nesse estado. E há outros tipos mais raros de diabetes que complicam um pouco mais a classificação. Em adultos, alguns casos de diabetes que parecem do tipo 2, na verdade evoluem com o passar do tempo mais como o tipo 1, que é o diabetes autoimune latente do adulto, em que a necessidade de insulina pode aparecer em alguns anos. Há também diabetes genético, chamado MOD, ou diabetes juvenil de início na maturidade ou no início da vida adulta. Há vários casos na família por conta de um gene que afeta a produção de insulina no pâncreas. Podem ser desde casos brandos até casos que parecem diabetes do tipo 1, mas que eventualmente podem responder ainda a medicamentos. Seja qual for o tipo de diabetes, todos merecem todo cuidado para evitar complicações e garantir a melhor qualidade de vida.